Então, os pesadelos que eu tinha com determinadas pessoas eram ainda aquelas dores que eu não tinha parado para olhar. E eu não queria mais sentir aquilo. Bem-vindos a mais um vídeo da série Processos de Cura, retomando a nossa querida série depois de vídeos extremamente importantes da semana passada. No sábado de manhã eu estava tomando meu cafezinho e repensando nos vídeos desta semana, e daí eu tava refletindo sobre o roteiro deste vídeo de hoje. E quantas vezes eu já me distraí com cursos, com hobbies, com projetos que eu inventava para não olhar mais para dentro. Tudo para não encarar o que realmente estava lá por trás dessa necessidade de estar o tempo todo com a minha vida ocupada. Essa necessidade de fazer um monte de coisas era, na verdade, um sintoma de algo que estava lá escondido, precisando ser visto, e eu não parava para olhar. Porque precisa de muita coragem para a gente olhar para dentro e ver o que ainda dói, o que ainda não foi trabalhado, o que ainda está lá escondido embaixo de algumas pedras que eu mesma coloquei. Por mais que eu tivesse passado por terapia, por mais que Deus tivesse colocado pessoas e a minha querida labradora Pérola na minha vida enquanto eu estava com depressão e síndrome do pânico, mesmo assim ficaram muitas questões que não foram trabalhadas na época. E quando a terapeuta falou, você precisa fazer coisas para se distrair, eu levei isso bem ao pé da letra, tanto que eu ocupei todos os momentos da minha vida para não olhar para as dores que eu ainda tinha. E foram 7 anos desse jeito. Então, desde 2012 que eu comecei a fazer a faculdade de fotografia. Então, eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, e aos finais de semana eu comecei a encaixar ensaios. Com o tempo surgiram casamentos, ensaios de criança, de aniversário de 1 aninho, as próprias festas de aniversário, batizados e muitas outras coisas que eu fui encaixando em todas as horas que eu tinha disponível. Ao mesmo tempo que eu estava registrando histórias da vida das pessoas, dos seus eventos, dos seus casamentos, registrando toda essa parte para ficar como lembrança para essas pessoas, a minha história estava ficando em segundo plano. E assim eu fui vivendo por 7 anos. Até que em 2018 aconteceu eu bati o meu cotovelo de uma forma que eu nunca vi ninguém precisando fazer uma cirurgia para isso. Então eu precisei parar de fotografar para fazer a cirurgia, para me recuperar. Mas não contente, não entendendo o que Deus queria me dizer com isso, eu retomei a fotografia no início de 2019. E em 2019 aconteceu uma outra situação bem desagradável que me fez parar de vez de fotografar. E além disso surgiu a tireoidite Hashimoto. Eu entrei em crise muito forte em 2019. E eu precisei realmente parar para olhar para mim, para olhar o que estava acontecendo e olhar o que ainda estava lá sufocado atrás de todo o período que eu fui me distraindo com a fotografia. A distração não salva, ela só
posterga o que você precisa trabalhar. E acaba deixando o tombo ainda maior, porque se eu tivesse tratado lá atrás, enquanto ainda estava doendo, era uma dor só. O problema é que daí, depois de tanto tempo, você acaba tendo que reviver essas dores e vai doer de novo. E daí nisso a vida vai passando, né? Ela não espera. Ela vai passando e até chegar ao ponto de a gente ter coragem para enfrentar as nossas dores, os nossos traumas. E daí eu acordei. Já que eu tinha que parar para olhar para mim, para cuidar mais da minha saúde, que estava entrando em colapso, eu dei início a uma série de tratamentos, tanto físicos quanto emocionais. E precisava encarar o que estava lá escondido. E daí, eu, além de fazer o tratamento com a doutora Joana, para que a minha tireoide voltasse a funcionar adequadamente, eu dei início às terapias de meditação guiada e terapias de constelação familiar. Na meditação guiada, a terapeuta via que eu tinha muita dor e muita raiva ainda sufocada. E as constelações familiares me trouxeram uma visão de que tem traumas e dores que nem são nossos, que a gente acaba carregando. E isso foi sendo conduzido de 2019 até mais ou menos 2020, 2021. Foi sendo conduzido desta forma. Eu ainda tinha pesadelos constantes relacionados a algumas pessoas e eu entendi que os sonhos, eles me traziam respostas de coisas que eu precisava entender. Então, os pesadelos que eu tinha com determinadas pessoas eram ainda aquelas dores que eu não tinha parado para olhar. E eu não queria mais sentir aquilo porque eu simplesmente acordava extremamente angustiada. Então, eu precisei dar tempo para curar todas essas questões. Eu coloquei pedras em cima dos assuntos mal resolvidos. Eu não queria ver o que tinha, eu não queria trabalhar aqueles assuntos, mas a minha vida só caminhou quando eu trabalhei eles. Minha vida só andou quando eu parei para prestar atenção em tudo aquilo que me doía, porque não é justo eu ter que ficar, não é justo eu ter a minha vida paralisada, porque eu mesma não quero lidar com os meus problemas. Eu mereço mais. Eu mereço tudo de melhor que a vida pode me proporcionar. Eu mereço tudo de melhor que Deus tem planejado para minha vida. Não é justo eu ficar sofrendo com situações do passado. E ainda hoje, na igreja, o padre falou exatamente isso. Tinha uma passagem que era exatamente essa. A missa de hoje, a primeira leitura era Isaías capítulo 43, versículos 16 a 21. E eu vou ler o versículo 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Então isso também foi um clique me dizendo que eu precisava hoje fazer esse vídeo, falar sobre isso, que tinha provavelmente alguém aqui precisando também ouvir essas palavras, porque a gente fica remoendo coisas do passado. Se a gente não trabalha eles, se a gente não passa por cima deles, eles ficam como âncoras segurando a gente lá no passado. E era exatamente assim que eu me sentia. Eu não tenho como voltar lá no passado e mudar o que aconteceu.
mas eu tenho condições de mudar a minha realidade hoje. Eu posso escolher fazer uma vida nova. Deus quer me dar uma vida nova. Olha aqui, ó. Estou fazendo uma coisa nova. Deus quer fazer as nossas vidas diferentes, mas a gente fica ainda preso no passado, preso numa dor que não é nossa, preso numa dor que não é culpa nossa. A partir do momento que eu me curei das minhas dores, que hoje eu volto lá no passado, relembrando para fazer esses vídeos e não sinto dor, é maravilhoso. E Deus me tirou a dor. Só Ele tem esse poder. Só Ele foi capaz de tirar todas as dores que eu sentia quando começava a lembrar do meu passado. Então, Deus faz novas todas as coisas. Por isso que hoje eu sou uma Mariana diferente, uma Mariana nova. Porque não é mais o meu passado que me guia, é o presente que eu vivo com o máximo de sabedoria que eu puder. Entendeu? Então, vamos parar de nos distrair. Deus tem muita vida para dar pra gente. Deus tem tudo de melhor. Tem um caminho todo traçado pra gente. Mas a gente precisa entregar nossa vida para Deus para receber as graças que Ele tem para nos dar. Se a gente for pensando com a nossa cabeça terrena, a gente fica patinando no mesmo lugar, não sai do lugar e não recebe todas as bênçãos que Deus quer dar pra gente. Então vejam que as coisas ruins nem sempre são totalmente ruins, né? Nesse vídeo eu falei de situações que eu vivi lá que me fizeram parar de fotografar. Hoje eu vejo que era só Deus querendo me fazer acordar para a vida, que a fotografia só era uma distração e que não era isso que Deus tinha planejado para mim. Então, vamos acordar para a nossa vida. O que você está tentando esconder na sua? O que você não para olhar para dentro? Não deixe que a tua vida fique paralisada por tanto tempo. Até o próximo vídeo.